Agora são 7h16, 7h16, de volta aqui com o Panorama 95 nesta manhã de segunda-feira. Deixa eu dizer o seguinte: fazer boas escolhas faz toda a diferença em nossa vida, e no Sicredi qualquer decisão é um ótimo negócio. Seja para investir, usar cartões de crédito, contratar seguros ou empréstimos, você conta com soluções completas e uma consultoria especializada para te apoiar. Tudo na maior instituição financeira cooperativa do Rio Grande do Norte. Sicredi, a escolha certa para a sua vida financeira. Ligue agora, 4009-3535. A Eletrocenter, a loja de material de construção que você já conhece, confia, é o lugar ideal para quem vai construir ou reformar. E você que deseja se livrar das faturas altas na conta de energia, fica tranquilo. A Eletrocenter também tem a solução completa através dos serviços de implementações de energia solar. Na Eletrocenter você encontra atendimento personalizado, variedade de produtos, energia solar com projetos sob medida, entrega rápida e mais de 35 anos de tradição em Caicó, oferecendo sempre os menores preços da cidade. Passe hoje mesmo na Eletrocenter e aproveite essa oportunidade para renovar sua casa com economia de verdade. A Eletrocenter, você sabe, fica pertinho de você, Rua Augusto Monteiro, 519, no centro de Caicó. Ou fale conosco, nosso telefone é o 3417-1337 ou o WhatsApp 8499416-1337. Siga o nosso Instagram, @Eletrocenter Caicó, e fique por dentro de todas as novidades. Eletrocenter, confiança, tradição e preço baixo há mais de 35 anos aqui na cidade de Caicó. A Prefeitura aqui de Caicó inicia a implantação da TMRS, a taxa de manejo de resíduos sólidos, que substitui a antiga taxa do lixo, que vinha na cobrança do IPTU, atendendo à Lei Municipal número 5.572/2024, aprovada pelo Legislativo Caicoense, e ao Marco Legal do Saneamento Básico. O novo modelo moderniza a cobrança e a gestão da limpeza urbana no município. A partir deste ano, 2026, a taxa será integrada à fatura de água e saneamento da CAERN, dividida em 12 vezes, mensais, facilitando o pagamento para o contribuinte. Toda a arrecadação será destinada exclusivamente aos serviços de coleta, transporte e destinação do lixo, garantindo transparência, sustentabilidade do sistema e melhoria na regularidade dos pagamentos. Para explicar sobre esse assunto, para falar um pouco mais sobre a taxa, estamos recebendo aqui no Panorama 95 desta segunda-feira o secretário de Tributação do município, Wilson Bezerra, a secretária adjunta de Meio Ambiente, Orquídea Costa, e o doutor Nicodemos Cunha, que é procurador do município. Existem muitas dúvidas, sobre essa questão da taxa do lixo, como é que a prefeitura está cobrando, como é que cobrou em 2025, por que cobrou, como é que cobrou, como é que vai ser em 2026, por que era no IPTU, agora na CAERN. São algumas dúvidas que a população tem, inclusive aqui no Panorama 95 a gente recebe muitas dessas dúvidas. Para falar sobre esse assunto, começar aqui com o secretário Wilson Bezerra, secretário de Tributação do município. Wilson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Panorama 95. Me explique pra gente aí como é que foi o desenrolar da taxa de lixo, por que o município está cobrando, por que cobrou em 2025 em cota única e agora vai ser dividido. Gostaria que você inicialmente explanasse aí pra gente, pros ouvintes, como é que vai funcionar, como é que funcionou em 2025 e como é que vai funcionar agora em 2026. Bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes da Rádio 95 FM. Bom dia, doutor Nicodemos. Bom dia, doutora Orquídea. É isso mesmo, Geraldinho. Primeiramente, a gente tem que alertar até a população para ter cuidado com essas fake news, Porque muita gente joga na internet algumas informações inverídicas sobre essa taxa, Termina trazendo um grande prejuízo até para a própria população, Que confunde o cidadão e deixa o cidadão confuso em relação à verdadeira notícia, a verdadeira motivo dessa taxa de manejo de resíduos sólidos, E das fake news maiores é que é um novo imposto
imposto ou um novo tributo. Não é verdade. A taxa de lixo, como era conhecida anteriormente, ela sempre existiu, né? Ela sempre foi cobrada no boleto do IPTU. Se o cidadão pegar o boleto dele do IPTU de 2024, ele vai ver lá que vinha cobrando a taxa de lixo. Em 2025, devido ao marco do saneamento e essa nova lei que foi aprovada no final de 2024 na Câmara dos Vereadores de Caicó, essa taxa de lixo ela foi retirada do carnê do IPTU. E para facilitar para o cidadão, para trazer mais benefício para o cidadão, a gente está num trabalho de implantação dela na conta da CAERN, né? Que ela vai vir parcelada, ela vai ter uma possibilidade de pagamento mais fácil, porque o cidadão vai receber em casa, né? No conforto do lar. Então, assim, o principal cuidado é ter cuidado com essas matérias falsas que são usadas na internet para criar tipo uma confusão para o cidadão caicoense. E outro fator que até você falou é que esse recurso ele é exclusivo para esse uso, manejo dos resíduos sólidos, transporte, para parte de limpeza pública, né? Ele não pode ser usado para contratação de uma banda, como certas pessoas ficam dizendo às vezes na internet, né? Então, assim, tem que ter esses cuidados e é uma taxa que sempre existiu, são os principais fatores que a gente tem que pontuar aqui. Uma das primeiras dúvidas da população é com relação a 2025, né? Por que foi uma cobrança em cota única? O contribuinte, por exemplo, a população pagou no IPTU e pagou novamente em cota única ou não? Foi só uma vez? Como é que foi a cobrança em 2025? Pronto, pegando até o gancho que eu já puxei aqui, em 2024 houve a cobrança da taxa de lixo, né? Foi paga no IPTU, no carnê do IPTU, e com o advento da lei que aprovou a taxa de manejo de resíduos sólidos no final de 2024, ela foi retirada do carnê do IPTU de 2025. Ou seja, em 2025 o cidadão não pagou no IPTU a taxa de lixo, né? Por quê? Nós estávamos nesse estudo de viabilidade desse cofaturamento junto à CAERN. Inicialmente nós começamos em contato com a COSERN, posteriormente a COSERN de pronto negou, porque até mesmo não tinha tanta relação com os serviços que são prestados pela concessionária, então nós partimos para a CAERN. Então nessa parte de viabilidade demorou essa resposta da CAERN, né? Por quê? Porque era uma novidade, nós somos pioneiros nessa implementação aqui no Rio Grande do Norte, até mesmo no Brasil, poucas cidades já implementaram isso em cofaturamento junto com a concessionária de águas e saneamento. Então, devido a essa demora e para não ter uma renúncia de receita, nós tivemos que lançar agora no final do ano em cota única. Na verdade, não foi nem cota única, tinha quem aderisse até o dia 29 de dezembro tinha a possibilidade de parcelar em 2 vezes. Dessa forma, nós tivemos que fazer essa implementação até o final do ano, para não haver renúncia de receita. Houve uma adesão da população? Como é que foi? Sim, Geraldinho, até mesmo assim, nós não fizemos essa entrega residencial, né? Nós abrimos vários canais de possibilidade do cidadão pegar essa taxa de manejo de resíduos sólidos, que era através do nosso WhatsApp, facilitando a maneira digital. Eu, pelo menos hoje, quando eu recebo um papel, eu já tenho pago ou pelo e-mail que eu recebo, ou pelo um WhatsApp. Assim, o papel hoje em dia até meio que contraditório, até não é sustentável, né? Se a gente está falando da taxa de manejo de resíduos sólidos. Então, quanto menos o papel, melhor. Então, assim, nós abrimos a possibilidade do pagamento através do WhatsApp, nós tivemos um atendimento exclusivo para isso. Nós abrimos a possibilidade do pagamento, da solicitação do pagamento pelo e-mail. Nós tivemos a possibilidade no próprio portal do contribuinte, no site da Prefeitura de Caicó, o cidadão ia lá, porém ele tinha que colocar o sequencial do imóvel e o CPF. Por quê? Porque não só o CPF, porque gera uma privacidade do cidadão. Se a gente deixar só o CPF, qualquer pessoa poderia lá botar um CPF e retirar uma taxa ou pegar algum dado do cidadão. Então a gente colocou o sequencial do imóvel e o CPF, né? Então todos esses canais estavam abertos e nós fizemos uma divulgação também pela internet, informando o cidadão. E tivemos uma boa adesão e ainda estamos tendo, né? Então, assim, às vezes essa disseminação de informação falsa termina fazendo o cidadão nos procurar também. E quando a gente explica, o cidadão ele compreende, né?
ele pega aquela informação e vê que realmente é algo sério, é algo que vai trazer um benefício para Caicó. Como foram as tratativas com a CAERN? A lei exigia que fosse a CAERN, você falou em COSERN agora há pouco, né? Isso. Era uma exigência da lei que fosse a CAERN. Como é que foram essas tratativas? Pronto, até o doutor Nicodemos está aqui, ele pode até expandir melhor essa questão jurídica, né? Mas assim, a lei trouxe a possibilidade dessa cobrança ela ser feita em uma concessionária de serviço público, independente de ser COSERN, independente de ser CAERN, um serviço de saneamento ou algo de resíduos sólidos que exista. E nós procuramos inicialmente a COSERN porque temos uma parceria já com a instituição, mas de pronto eles negaram, até mesmo pela não ter tanto vínculo do serviço junto à taxa de manejo de resíduos sólidos. Então depois procuramos a CAERN e começamos essas tratativas. Então assim, a CAERN ela tinha toda uma estrutura para ser vista em relação a isso. Como é que eles iam implementar no sistema, como é que ia ser essa cobrança, se seria através de uma fatura exclusiva, se ia trazer algum impacto nos pagamentos dela. Então assim, todo esse trâmite teve essa demora, tem que passar pelas instituições, tem que se assinar minuta de contrato, tem que se avaliar a minuta de contrato. Então assim, demandou um tempo. Então essa cobrança ela vai ser feita através da CAERN, provavelmente, né, que nós ainda estamos fechando essa contratação, né, e só vai trazer benefício para o cidadão. A partir de 26, a partir de agora, esse valor será dividido. Exatamente. Em 2026, o valor da taxa de manejo de resíduos sólidos de 2026 ele vai ser parcelado na conta da CAERN. Deixa eu conversar aqui com a Orquídea, também participa conosco aqui do Panorama 95. Orquídea, bom dia, seja bem-vinda ao Panorama 95. Do ponto de vista ambiental, né? Quais são os benefícios da cobrança da taxa? Bom dia. Bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Primeiramente a gente tem que ir lá para a base, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dentro da própria política, em 2010, já previa de que os municípios deveriam implantar, né, um sistema de cobrança para custear esse serviço. Dentro da própria política diz que a responsabilidade ela é compartilhada. Quando a gente fala responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, subentende-se que desde o consumidor até a destinação final de fato, né? Então, vamos dizer assim, aquele produtor, né? Por exemplo, você tem uma loja, né? Um empreendimento que produz lâmpadas, né? Se você gera esse resíduo, se você produz esse resíduo, você tem a obrigação, por lei, né, de dar a destinação correta. Então, se eu tenho um supermercado que eu vendo pilhas, baterias, lâmpadas, esse produto tem que voltar para a minha cadeia e eu fazer o repasse para aquele que de fato colocou ela no mercado. Então, vai desde o consumidor até, digamos assim, o produtor final. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acham que a responsabilidade, a nossa responsabilidade acaba quando a gente coloca o resíduo dentro do saquinho e coloca na porta da nossa casa. Não necessariamente é assim. Não necessariamente não é assim, né? A própria política diz isso, né? E por quê? Porque nós somos consumidores, todos nós consumimos, todos nós geramos resíduos. Então, não existe algo que a gente possa dizer, a responsabilidade é maior para X, Y, Z. Não, é de todos nós. Inclusive também, né, isso não isenta do próprio poder público. E por que eu estou fazendo esse balanço assim? Para que a gente possa entender que, de fato, se é uma responsabilidade compartilhada, todos nós temos que contribuir. E para que isso, de fato, funcione, né, todos nós, de fato, temos que fazer parte disso e temos que ter sensibilidade, né, consciência disso. E quando eu falo isso, Geraldinho, a gente tem, né, voltando, de fato, assim, colocando dentro do cenário de Caicó, hoje Caicó vive, né, uma problemática muito grande, muito latente de anos, né, que é o nosso lixão a céu aberto. A gente tem essa problemática, a gente tem uma dívida muito grande com São Fernando. Temos uma dívida muito grande também com nossos próprios recursos hídricos, né, com o nosso solo. E hoje, né, a gente também vê, falando em fake news, a gente vê que muitas pessoas dizem, vai cobrar uma taxa para continuar colocando no lixão? Sim. O serviço atualmente que a gente dispõe em Caicó é esse. A taxa não isenta da gente, não nos obriga da responsabilidade de já enviar para um aterro sanitário. Como o município de Caicó está nesse processo de construção do aterro sanitário,
E aí muitas pessoas pedem, por que não cobrar a taxa só quando o aterro estiver construído? E aí eu trago uma situação bem específica. Todo ano os municípios brasileiros têm que preencher o sistema de informação de saneamento básico, Sinisa e o da ANA. Lá a gente tem que colocar todas as informações de custo e como é os processos de gerenciamento dos resíduos sólidos no município. Só para você ter uma ideia, Geraldo, no ano de 2023, a gente responde de um ano para o outro, né? Obviamente, do ano de 2023, a gente faz, né, esse levantamento para preencher esse sistema. E a importância do preenchimento desse sistema, a gente nem compreende como ele é importante, primeiro, para prestar as informações, para fazer mapas, né, de como é a situação dos resíduos no Brasil, como também ele viabiliza o repasse de recursos. Muitos recursos, eles só são repassados, de fato, quando um município, ele preenche, né, esses canais para que possa, de fato, né, ter essa como eu posso dizer, transparência. Caicó, em 2023, essa informação pode ser consultada nos sistemas, né, no Sinisa. Em 2023, com a cobrança no IPTU, o município arrecadou só, quando eu digo só, a gente vão entender, 1 milhão pela taxa de limpeza pública, que a gente conhece como taxa de lixo, né, anterior a essa. Sabe quanto eram quais foram os gastos que a gente teve que inserir dentro do sistema? 5 milhões. De onde vem esse resto desse dinheiro, né? Então, quer dizer, a taxa de lixo, a taxa de limpeza pública que tinha no IPTU anteriormente, ela não cobria nem... Olha aí a quantidade, um quinto, pronto, é porque eu sou péssima em matemática, né? Não cobria os custos do serviço. As despesas são maiores que a arrecadação. As despesas são maiores do que a arrecadação. E a gente está falando o quê? Numa disposição que não é ambientalmente adequada. E que, de fato, o que a gente hoje faz, que o município hoje faz no lixão, né, é um paliativo para que isso não possa ser pior. Então, você imagine isso, né, o quanto que a gente tem, de onde a gente tem que tirar esse dinheiro? Do orçamento público, né? Então, a gente está tirando 4 milhões de onde? De algum outro lugar que deveria ser destinado para alguma outra atividade, né, para algum outro serviço público. Então, o próprio marco diz isso, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que tem que ser sustentável. Então, não é sustentável, porque se na minha casa eu tenho um salário mínimo e eu tenho um gasto de 2 mil reais e eu ganho 1.000, de onde eu vou tirar esse outro para cobrir, né? Então, quando a gente fala isso, isso tudo é sustentável. A gente está falando em questões ambientais. Então, hoje, Caicó está caminhando para essa situação de aterro sanitário, né, para a gente de fato dispor dos nossos resíduos de forma ambientalmente adequada. Inclusive, a gente vai ser o município mais beneficiado, entre aspas, né, porque o aterro está, né, localizado dentro do território do município. Então, a gente vai pagar um pouco menos para isso, para a disposição, né, para o transporte, diferente de outros municípios que vão precisar de uma estação de transbordo. A gente precisa visualizar esse cenário para que de fato a gente tenha um gerenciamento, né, dos resíduos sólidos no município de forma adequada e sustentável. E outro gancho muito importante é que dentro dessa taxa, só para esclarecer para o ouvinte, ela não foi feita um cálculo aleatório, né? O próprio Ministério do Desenvolvimento Regional disponibilizou cartilhas para os municípios brasileiros para colocar, né, as informações dos municípios dentro dessa planilha que de fato gera a taxa final. Então, de onde vem esses custos, né? De onde chegou esse valor? Chegou desde o momento que a gente coleta nas residências, ou seja, o valor dos salários dos servidores, abastecimento e serviços com os caminhões, né, que diariamente eles têm problemas, porque a gente sabe que são né, um transporte que são tantos tipos de resíduos que colocam dentro desses caminhões e eles quebram diariamente, né? Então, coleta seletiva, que embora o município não faça a coleta seletiva de forma direta, mas tem a parceria com a Ascamarca. Aí tem o revolvimento dos resíduos no lixão, que a gente tem que estar um trator lá diariamente. Então, são todos esses custos que vão dentro dessa taxa, né? Esse cálculo, ele está previsto já na lei? Tá. O parâmetro apenas, não é, Wilson? Só os parâmetros, de fato, de como se chegou ao valor. Ele não está o valor específico. Não está o valor individual de cada contribuinte, não. É isso? Só um minutinho, Wilson. Agora sim.
Isso, é exatamente assim, né? Isso aí são os parâmetros que a lei traz já para chegar na base de cálculo, e posteriormente vai entrar alguns critérios também, como a categoria do imóvel, né? Se o imóvel é residencial, é industrial, é comercial, é filantrópico. Vai entrar também o padrão do imóvel, se é de alto padrão, se é de médio padrão, baixo padrão. Então tudo isso vai interferindo naquele valor final que a lei traz. Uma outra dúvida que as pessoas perguntam também é sobre terreno. Quem tem um terreno paga também ou não paga? E se paga o mesmo valor de quem tem um imóvel? Paga. Qual a diferença? Paga, e é um valor bem inferior, né? Porque assim, é como a própria taxa diz, o nome da taxa de manejo de resíduos sólidos. Não é só aquele lixo que é produzido, né? Então assim, o fator de você ter a manutenção da limpeza pública, você ter o transporte do lixo para o aterro ou para o lixão, como está atualmente, né? Então tudo isso interfere. Então o terreno ele também paga, agora é um valor bem inferior ao valor das residências, ou industriais ou comerciais. Não sei se o Wilson ou Orquídea, mas para que fique claro para a população, quais são os serviços que serão feitos ou que estão sendo feitos, né? Com a cobrança da taxa, Orquídea, por favor. Pronto, Geraldo. Só um minutinho, vou ligar aqui, agora sim. Pronto, Geraldo, dentro dessa taxa, né, é desde a coleta até a disposição final. Quando a gente diz isso, coleta à disposição final, dentro desse tem o transporte, e a gente ainda tem a parte de reciclagem, né? Que, como eu bem mencionei, né? Dentro dessa taxa, ela foi inclusa, né? Os valores que o município faz o repasse para as Ascamarca fazer a coleta seletiva. Então, coleta, transporte, eu vou colocar tratamento, porque de fato a gente tem, né? Uma parcela de tratamento, ela é inferior ainda à quantidade de resíduos que o município gera, mas existe, e à disposição final, né? A gente, hoje são esses os 4 pilares, digamos assim, do resíduo, né? Do caminho do resíduo. A gente não pode cobrar por algo futuro, a gente tem que cobrar pelo aquilo que está se fazendo, né? Então, quando a gente passar a ter o aterro sanitário, o município vai avaliar novamente, porque isso obviamente a gente vai estar sempre, como é que eu posso dizer, em monitoramento para ver se está sendo viável, se está cobrindo os gastos, né, que está tendo atualmente, e posteriormente poderá ser revisto, né? Isso, Wilson, se eu não esteja enganada, a própria lei demonstra, né, de que precisa haver esse monitoramento, né, para que de fato veja se está sendo sustentável ou não, ou se ainda precisa de algum reajuste, porque quando a gente está falando hoje do cenário atual. Como eu disse, a gente não pode cobrar por algo que vai ser feito no futuro, tem que ser para os gastos que estão sendo feitos atualmente com o serviço que o município está prestando, né, que está oferecendo atualmente, que é com a disposição final, que é no lixão. No momento que a gente passar para o aterro sanitário, já vai ser um outro cenário, porque a gente vai, de fato, pagar para colocar o resíduo dentro do aterro sanitário. Hoje a gente não paga para colocar, entre aspas, no lixão. Na verdade, a gente paga, porque a gente paga o terreno do lixão, né? Então, de fato, a gente tem esse gasto, mas é bem inferior, digamos assim, do que a gente futuramente vai ter. E aí a gente também tocando um gancho da questão ambiental. E por isso que a gente tem que falar muito em coleta seletiva. Quanto mais a gente fizer, né, a reciclagem, a coleta seletiva no município, menos resíduos a gente vai mandar para o aterro sanitário, ou seja, menos a gente vai gastar com isso, né? Então, quanto mais a gente gera e quanto menos a gente faz coleta seletiva, mais lixo a gente vai mandar, não é nem lixo, né? Resíduo a gente vai mandar para o aterro sanitário. Então, o município também precisa ver, né? Precisa ver não, ele está vendo em toda essa perspectiva, que inclusive a gente já aprovou um programa de coleta seletiva agora, no final do ano, né? Para que de fato tenha mais subsídios para a gente trabalhar, né? Com a população, né? Essa sensibilização, essa conscientização de um novo cenário, né? Que a gente está almejando, se Deus quiser, no município de Caicó, né? A gente precisa de fato, né? E assim a gente olhar um pouco pro retrovisor, o quanto que a gente já avançou, né? Porque a gente passou anos, de fato, num cenário que a gente não via uma perspectiva, né? A gente vendo diariamente o lixão pegando fogo, né? Aquelas famílias que lá trabalham, elas trabalham de fato diariamente ali. Então é um cenário muito triste para uma região, né, para o município de Caicó, que tem uma visão tão boa, né? A gente tem uma visão muito boa no lado de fora, lá fora, né? Então a gente precisa de fato avançar nesse ponto. Muito bem, deixa eu trazer aqui o bom dia do doutor Nicodemos Cunha, que é procurador do município. Doutor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Panorama 95. Do ponto de vista jurídico, né, quais são as implicações e os benefícios jurídicos aí que o município, que você pode destacar aí
da cobrança. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wilson, Orquídia, Alexandre, Soerda, e bom dia a todos os ouvintes. Geraldo, a minha fala vai ser um pouco complementar, mas a sua pergunta foi muito pertinente, porque justamente foram os pontos que Orquídia e o Wilson já de certa forma tocaram. Todo ente público, quando ele presta serviços para o cidadão, alguns serviços que ele presta não necessariamente são custeados com orçamento próprio. Ele precisa cobrar uma taxa para que esses custos sejam supridos. E dentre esses serviços, que eu não vou entrar muito no juridiquês para não ficar chato, está o manejo dos resíduos sólidos. Existia já há muito tempo uma disposição existe já há muito tempo uma disposição da lei complementar, se eu não me engano, 104 de 2001, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, 114, que diz o seguinte, que se a gente não cobrar os valores que seriam devidos a título dessa prestação de serviço, a gente está incorrendo em um problema da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o marco do saneamento, que foi a Lei 14026 de 2020, que a Orquídia tocou, já é uma atualização da legislação anterior e justamente congrega essa disposição da Lei de Responsabilidade Fiscal para obrigar ao município de Caicó que mantenha o que se chama na lei de sustentabilidade econômico-financeira. Então, o que a gente está falando aqui hoje é uma coisa que, primeiro, já existia, é uma taxa que já existia, só que ela tinha o nome de TLP, Taxa de Limpeza Pública, que vinha cobrada no carnê do IPTU, mas que com algumas mudanças legislativas, inclusive por força de lei federal, tiveram que ser alteradas, e eu sempre digo, quando a gente está em reunião para falar sobre esse assunto, ela foi rebatizada para o nome de Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos. Então, a taxa de manejo é a TLP rebatizada com algumas reformulações que a legislação federal fez, e a gente não mais cobrou a taxa de manejo no carnê do IPTU por questões de conveniência, como o Wilson bem ressaltou. E as tratativas que a gente está tomando com a CAERN buscam justamente facilitar tanto da parte do município quanto da parte do cidadão caicoense, para que essa arrecadação, essa cobrança e arrecadação dessa taxa seja facilitada. Isso também com respaldo dessa mesma lei 14026, que é o marco do saneamento básico, que permite que a Agência Nacional de Águas, que é a ANA, faça esse intermédio entre poder público e entre poder público municipal e as agências de águas, para poder permitir essa cobrança. É sempre bem interessante ressaltar, Geraldo, que os resíduos sólidos são de responsabilidade de cada um de nós, são responsabilidade da população. A gente muitas vezes esquece disso, mas é uma demanda, e isso não é de Caicó agora, como eu vinha dizendo, é da lei federal, e não é uma coisa só do Brasil. Se a gente for para países mais desenvolvidos, cada pessoa tem a obrigação de dispor dos seus resíduos sólidos de forma adequada. Tem país que você precisa comprar o saquinho de lixo na prefeitura, e o saco do lixo orgânico, do plástico, do metal e assim por diante, e o saco cabe 5 litros. Se você precisar do saco de 10 litros, o valor é bem maior. Então, veja que a forma de cobrança nossa aqui é um pouco diferente, mas que é uma exigência que é colocada para cada cidadão. Não é uma inovação nossa de Caicó aqui, que a gente está querendo agora passar a cobrar do cidadão comum para simplesmente cobrar. É uma demanda. Imagine que se a gente tivesse essa necessidade, por exemplo, de eu individualmente, o Wilson, a Orquídia, contratar uma empresa ou ir atrás de alguém para dispor do meu resíduo sólido e fazer o contato com o aterro de sanitário, isso seria muito mais complicado e possivelmente muito provavelmente inviabilizado. Então, a legislação federal
no nosso estado brasileiro tem muito essa característica de fazer o intermédio entre essa obrigação que nós individualmente teríamos e uma atividade estatal para fazer esse intermédio, mas não significa dizer que o estado, que o município de Caicó precise gastar esse dinheiro. Ele, na verdade, ele pode fazer o intermédio, mas ele tem a obrigação de cobrar por esse serviço prestado. A lei dispõe aí da informação de que todos os municípios, se não agora, mas todos os municípios brasileiros terão que implementar? A gente já está atrasado muitos anos, a gente está fazendo isso agora, mas todos os municípios já teriam que ter feito isso, e a gente está, por isso, correndo contra o tempo para os ministérios públicos por aí afora. E a gente tem aqui no Rio Grande do Norte a doutora Raquel, que é lá do CAOP, relativamente ao meio ambiente. Ela é muito consciente de que é uma tarefa muito difícil, mas que alguns ministérios públicos por aí afora já vêm acionando gestores judicialmente com ações civis públicas, porque não estão fazendo esse trabalho que nós estamos procurando. O gestor que não implementar, ele será notificado, no mínimo notificado? No mínimo notificado, e pode responder por uma ação civil pública por causa desse problema. Muito bem. Aqui no nosso WhatsApp tem algumas perguntas, né? De fato, é um assunto que tem gerado dúvidas na população. Algum de vocês três aqui pode responder. O ouvinte diz o seguinte: onde consta o padrão do imóvel que foi automaticamente considerado? Dito aí, em qual documento público eu posso ver o padrão do imóvel? Wilson, por favor. Só eu ligar aqui seu microfone, agora sim. Pronto, Geraldinho, pergunta muito boa, pertinente. Quando ele solicita a taxa de manejo de resíduos sólidos, lá no boleto dele, no DAN, né, que é o documento de arrecadação municipal, ele tem dizendo qual é a categoria do imóvel. Essa categoria do imóvel, ela é lançada quando é lançado o IPTU do cidadão, certo? Então, o nosso agente fiscal, ele vai lá em loco, ele faz uma verificação do imóvel, ele coloca como o imóvel, onde o imóvel tá posto, qual é o padrão do imóvel, qual o tamanho do imóvel. Então tudo isso ele vai interferir também no cálculo do IPTU, certo? E essa categoria, ela é gerada também para a taxa de manejo de resíduos sólidos. Então, assim, no próprio DAN que ele solicitar, tem dizendo lá qual é a categoria dele. E se ele tiver alguma dúvida, procura a Secretaria de Tributação, pode ir lá, nós vamos receber ele, nós vamos passar as informações para ele, até mesmo através do WhatsApp da Secretaria, nós também podemos passar essas informações. Outra dúvida aqui, o ouvinte diz o seguinte: será regionalizado ou só de Caicó? No caso, ele fala dos resíduos, para evitar que as prefeituras mandem o problema também e não pague por isto, como por exemplo, ele cita aqui o Hospital Regional. As cidades não repassam o acordado inicial. Deixa eu repetir aqui. Ele pergunta se a cobrança será, a cobrança ou o serviço, né? Será regionalizado ou será só de Caicó? E fala aqui os resíduos, né? Para evitar que prefeituras mandem o problema também e não paguem por isso. Acho que ele quer falar aqui com relação ao aterro sanitário e os lixões das cidades. Deixa eu só ligar aqui seu microfone, agora sim. O consórcio também está verificando essa possibilidade, né? No momento que o aterro for finalizar a construção, já está tendo essa tratativa se vai ser um gerenciamento consorciado ou se de fato será, né? Porque, por exemplo, se o aterro sanitário vai ser gerenciado pelo consórcio ou se vai ser uma empresa contratada, né? Aquelas que de fato trabalham dentro desse serviço. Então, se for consorciado, aí haverá, né, todo esse repasse, né? Como que vai ser de fato, a gente ainda não chegamos a esse ponto, né? E se for individualizado aliás, mesmo assim ainda vai ter, de uma certa forma, esse serviço vai ser consorciado, porque dentro da construção do aterro sanitário, né, prevê também a estação de transbordo, justamente para aqueles municípios que são mais distantes, né, do aterro sanitário e que vão levar os resíduos para essa estação e a estação fazer o encaminhamento para o aterro. Caicó Caicó é a situação mais, digamos assim, mais simples, que a gente não precisa de estação de transbordo, a gente literalmente vai deixar os nossos resíduos, né, dentro do aterro sanitário, né? A gente não vai ter esses outros, digamos assim, passos para de fato cumprir com essa, né, com a responsabilidade. Eu acho que foi mais ou menos isso que ele deve ter tentado entender, né? Não, se for, ela provavelmente vai
vai compreender, né? Outra pergunta que é recorrente aqui, e aí fica a critério de vocês a resposta, né? Muita gente faz essa associação da taxa do lixo com o recolhimento do lixo diário, né? E algumas pessoas aqui as pessoas estão pagando, mas aqui na minha rua tá com lixo, tem lixo na minha rua. A cobrança da taxa prevê também uma melhoria na coleta diária, e como é que está essa questão aqui no município? Sim, Geraldinho, de fato, né? A gente tem visualizado, né? O município tem visualizado, de fato, alguns pontos, né, negativos em relação a isso. O município hoje ainda, a coleta já vinha, né, de uma certa forma bem regular, né? Não tem, em alguns locais, ela não tem, por exemplo, passa 2 vezes na semana, às vezes é 1 vez na semana, o munícipe, né, ele está reclamando bastante nesse sentido, assim, que não tem ainda um calendário, né? Como o município contratou recentemente, né, esses novos, terceirizou esses caminhões, né? Então, a gente estava com uma coleta irregular há bastante tempo. Então, a Secretaria de Infraestrutura vem trabalhando, né, nessa questão para ver como que de fato vai ficar esse calendário. A gente tem muitas interferências, né, de fato nesse digamos assim, nesse calendário, em razão justamente dessa quantidade, né, de resíduo, e também da questão dos próprios carros, né? Então, o município prevê isso, né, de fato, que com a cobrança de fato mais eficaz, o serviço ele pode ser melhorado. Aliás, ele tem que ser melhorado, porque justamente por isso o município tem que cobrar de fato por isso, né? Então, no momento que o município estiver cobrando, né, por esse serviço, ele tem que entregar um serviço de qualidade, e não necessariamente aumentar a quantidade de coletas, mas sim uma regularidade, né? Porque quando a gente fez essa taxa, justamente era na situação em que, né, aliás, quando a gente plantou esse valor, era na situação atual de, tipo, por exemplo, no centro, 2 vezes na semana, né, em alguns bairros mais distantes, 1 vez na semana. Então, cada vez mais que a gente aumenta, né, essa disponibilidade de coletas, mais o custo vai ser elevado, né? Então, quanto mais serviços implementados, mais exato, a né? cobrança Então, vai aumentar. Exatamente, tudo isso é calculado. Secretário Wilson, aqui, o ouvinte pergunta o seguinte: quem não pagou ainda 2025, né? Como é que faz para pagar, ou vocês vão fazer a entrega nas residências? Sim, fica à vontade. Pronto, Geraldinho, ótima pergunta. Quem não pagou pode nos procurar, né, através do WhatsApp, através do e-mail, até mesmo no portal do contribuinte da prefeitura, certo? Vai ter uma incidência de juros e multa, né? Porque o prazo final era 29 de dezembro, mas pouquíssimo, né? Então é um valor bem inferior, bem pequeno. Então ele pode nos procurar, a gente gera esse DAN e ele pode efetuar o pagamento normalmente. Não vai ter a entrega residencial, né? Até mesmo pelos fatores que eu disse, né? Como foi assim no final do ano, e a gente abriu vários canais, né? Até mesmo para a gente até evitar a produção de mais papéis, né? Porque às vezes você só pega aquele papel, joga fora e faz o pagamento online mesmo. Tem mais perguntas aqui, deixa eu só trazer aqui essa outra pergunta aqui. Nosso WhatsApp que está com problema de áudio, mas eu vou passar daqui, vamos ouvir. Bom dia, Geraldinho, tudo bem? Me chamo José Carlos. Eu tenho uma pergunta. Mediante essa cobração de taxa, uma coisa que é lei, né, do município. No caso, se a coisa não estiver funcionando da forma que deve, também pode ser colocada a ação judicial. Digo, essa ação judicial para receber ressarcimento ou alguma indenização do município por não estar cumprindo. Acho que o ouvinte faz uma relação aqui entre o pagamento que ele está fazendo e os serviços que são implementados pelo município. Deu para entender. Ele meio que, por exemplo, ele quer dizer que não está tendo o serviço para ele, né? Exatamente. Ele pagou e ele quer se ressarcir disso aí. Nicodemos pode até falar melhor do que eu. Qualquer cidadão tem direito de peticionar, tem direito de procurar o judiciário, né? Ele vai provocar o judiciário e a prefeitura provavelmente vai fazer a defesa e vai ter uma decisão judicial. Mas o doutor Nicodemos pode tratar melhor do que eu. Pode ficar à vontade. Wilson, você esclareceu assim, ir ao judiciário qualquer pessoa pode, mas assim, sem querer desdenhar da pergunta do ouvinte, mas ele mesmo não tendo tido um serviço que ele julga o melhor possível. Justo, né? Justo, mesmo assim ele gerou resíduos. Então a gente, de alguma forma, de qualquer forma, a gente teve que prestar um serviço em benefício dele. Então,
Ir ao judiciário qualquer pessoa pode, mas a taxa não pode deixar de ser cobrada em razão disso, sabe? É um precedente da lei, né? É um precedente da lei. Nós temos todo mundo, e o Wilson falou muito bem, até um terreno que a gente pensa, não gerou resíduo nenhum. Mas o município tem que despender de veículos, de pessoas, para pelo menos na rua que aquele terreno está situado, de coletar resíduos. Ou, se o município assim não fizesse, isso, o resíduo que os vizinhos geraram ia ficar amontoado, ia ficar, né? Então, não é porque, é claro que todo mundo tem direito de, se sentindo prejudicado, recorrer aos órgãos competentes para tentar sanar o problema, mas respondendo bem objetivamente a pergunta, nesse caso eu acredito que nós não podemos de maneira nenhuma deixar de cobrar a taxa. Orquídea, com relação à pergunta que a gente fez agora há pouco, né, que ficou um pouco talvez incompreendido, o ouvinte diz o seguinte: na verdade eu queria saber se os outros municípios vão pagar essa taxa, já que também irá ser beneficiado com o aterro sanitário, ou é somente Caicó? Essa era a compreensão da pergunta. Não, de fato ela é geral, né? A lei já é geral, né? Já é para todos os municípios e todos os municípios, pronto, aliás, no momento que a gente tiver o aterro sanitário, todos os municípios dentro desse raio, inclusive os consorciados, serão obrigados a destinar o seu resíduo para o aterro sanitário. Com taxa ou sem taxa, o município vai ter que pagar para colocar o seu resíduo no aterro sanitário. Qualquer município do Seridó. Qualquer município da região do Seridó, exatamente. Todos, acho que atualmente hoje são uns 22, não sei, consorciados, que tem acho que um do Alto Oeste. Então, independente deles terem taxa, o município vai ter que dispor desses resíduos dentro do aterro sanitário, porque já está dentro do raio deles, e o aterro está sendo construído justamente para isso, para a região do Seridó. Então, portanto, todos são obrigados. O município de Caicó, muitos municípios, na verdade, aqui da região do Seridó, enviaram, né, para a Câmara, né, o município enviou para a Câmara a lei, alguns não foram aprovados, né, e aí a gente não faz ideia, mas que de fato o município vai ter que custear com esse serviço, seja cobrando com taxa, com tarifa, ou seja custeando com os próprios recursos, né, sem a cobrança, mas todos serão obrigados. O ouvinte pergunta aqui, essa cobrança, né, não deveria ser feita depois da conclusão do aterro? Acho que você já comentou sobre esse assunto, sobre, né? Isso, de fato, não, o pessoal tem muito essa dúvida, né, mas é só pensar, para onde vai o seu resíduo, né? Hoje, atualmente, a gente tem um lixão a céu aberto. Então, não estamos deixando de gerar e não estamos deixando de dispor, não estamos deixando de prestar o serviço. Ele, seja ele ambientalmente correto ou não, seja ele assim com falhas, mas o município está fazendo esse serviço. Então, portanto, independente de onde está, quando eu digo independente de onde está dispondo, né, porque hoje a gente só pode ter aterro sanitário, né? Então, o IDEMA hoje não licencia nenhum tipo de disposição final que não seja um aterro sanitário, né? Ou seja, de fato, com a lei. Então, Caicó e outros municípios que ainda tem lixão a céu aberto, a gente tem que recapitular de que não foi criado hoje, são anos, né? São mais de 20 anos de lixão a céu aberto. Então, não pode se abrir um novo, mas como o município tem esse e a gente está saturado, a gente não pode dispor de outro local que não seja ambientalmente correto. Então, de fato, né, independente de o aterro sanitário ou não, o serviço, né, a lei exige que os municípios implementem para custear o serviço que atualmente ele está, digamos assim, prestando. Pois não, Wilson. Só complementando aqui o que a Orquídea disse brilhantemente, né? Essa taxa de manejo de resíduos sólidos, ela não é para o aterro sanitário, não é para a criação ou a construção do aterro sanitário. Também o que o doutor Nicodemos falou, né? Isso é para toda uma cadeia de serviços em relação aos resíduos sólidos. É o manejo, é o transporte, é a separação, é a seletividade, entendeu? Então, assim, o cidadão ele tem que entender e não acreditar nessas fake news que são ditas, né? Que isso é pro aterro sanitário, é o dinheiro para construir o aterro sanitário. Não, ele é para toda essa cadeia de resíduos sólidos, entendeu? Só para dar uma complementada no que eles falaram. Pessoal, quero agradecer imensamente a participação de vocês. De fato, é um tema que gera inúmeras dúvidas à população. As pessoas vão fazendo as suas respectivas relações, né? Evidentemente que é uma situação que envolve serviço, né? E sobretudo serviço de coleta de lixo, né? O ouvinte até faz uma associação aqui com os animais da rua, e diz que o município deveria
tirar os animais da rua. Já comprei um tambor grande e os animais destampam e mexem no lixo. Essa questão, essa relação de serviço, sobretudo com o lixo, já né? Entra outra coisa. Já entra um outro assunto aí. De fato, a gente passaria aqui a manhã inteira tirando dúvidas da população. São muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, mas enfim, no nosso tempo que de verdade está já estourado, e inclusive eu deixo o espaço aqui do Panorama aberto, né, para outras oportunidades, para que a gente consiga discutir o assunto. É um assunto bem amplo que envolve, como eu já falei, serviço, sobretudo serviço de coleta de lixo, né? Como a Orquídea falou, essa relação começa da população, né? Desde a produção do resíduo, do lixo, até a coleta e, enfim, destino e por aí vai. Mas eu quero agradecer o Wilson, secretário de Tributação, Orquídea, secretário adjunta de Meio Ambiente, e o doutor Nicodemos, que é o procurador do município. Wilson, mais alguma informação a acrescentar? Fica à vontade. Geraldinho, nós agradecemos sempre o espaço que você e Marcos Dantas abrem para a gente aqui na 95 FM, que é uma das rádios mais ouvidas da cidade de Caicó, né? Foi meio que um podcast aqui, né? Mas isso é importantíssimo quando mexe com tributo, quando mexe com o dinheiro do cidadão. Então o cidadão, ele se preocupa, ele vai atrás, ele quer saber. E é um dever dele. É um dever dele e é uma obrigação nossa. É um dever, um direito também. Exato. E nós estamos aqui para esclarecer, até mesmo para a gente não deixar se propagar essas fake news que são criadas, né, em Caicó. Então tem gente que aproveita dessa boa intenção do cidadão para usar de fake news, para se favorecer pessoalmente, né? Então, assim, não, pessoal, preste atenção, não é um novo imposto, não é um novo tributo. Esse recurso, ele é exclusivo para o uso desse tipo de serviço, né? Como o doutor Nicodemos falou, a taxa, ela é vinculada a um serviço, entendeu? Então, aquele recurso que ele é arrecadado, ele só pode ser usado para quê? Não vai ser usado para banda de carnaval ou para show A, B ou C, né? Então, assim, a gente tem que deixar isso claro, o cidadão, ele não pode cair nessa falácia, né, que são criadas para se favorecer pessoalmente. Orquídea, obrigado pela participação. Mais alguma informação a acrescentar, fica à vontade. Só reforçando aqui, a população que tiver dúvidas, inclusive, pode procurar o município, né? Isso mesmo, Geraldinho. Então, a gente quer agradecer o espaço, né? Mais uma vez o município estando aqui, né, para esclarecer e dialogar com o cidadão. E as nossas secretarias estão, né, disponíveis para a população tirar dúvida, né? E, de fato, a gente buscar entender melhor esse assunto, né? Para que a gente, de fato, possa contribuir e não ter dúvidas do que é essa taxa, e a gente fazer essa relação, né? E o município defender, né? E a população compreender de que não é uma nova taxa, né? Uma reformulação de uma que já existia. Inclusive, muitos municípios estão precisando criar do zero, porque não tem nem essa taxa, né? Como o município tinha de Caicó. Doutor Nicodemos, obrigado. E mais alguma informação a acrescentar, fica à vontade. Eu agradeço, Geraldo, pelo espaço, né, de a gente esclarecer esses pontos que são muito importantes, como o Wilson mencionou, para a gente evitar cair em fake news, em informações equivocadas. Inclusive, lembrando que propagar fake news pode ser problemático, né, pode ser até um crime. Mas eu queria, assim, já que todo mundo já comentou sobre o aspecto específico da taxa, dar um alento a todo mundo, e lembrando do que eu acabei de falar, né, que se é uma obrigação nossa, se a planilha de composição de custo da taxa compreende o custo por tonelada de lixo que, por exemplo, é destinada ao aterro, e tem uma estimativa dos especialistas da área que cada pessoa produz 1 quilo de lixo por dia, por exemplo, seriam 65 mil quilos em Caicó por dia. Mas que, se, como a Orquídea bem lembrou, a lei da coleta seletiva foi aprovada, e se cada um daqui para frente tomar consciência de organizar seus resíduos e destinar uma parte bem grande para reciclagem de plástico, metal, papel e assim por diante, menos lixo vai ser produzido, e provavelmente essa taxa pode até diminuir. Não estou dizendo que vai, mas se a gente fizer o dever de casa, essa taxa pode até diminuir, para você ver como depende. Evidentemente que a médio ou longo prazo, né? Exatamente, mas o alento que se tem é esse, e a gente fazendo o dever de casa, isso pode até diminuir. Mas muito obrigado e um bom dia a você e a todos os ouvintes. São 8h04, 8h04.